Pra quem quiser acompanhar a gente, é só curtir a nossa fanpage lá no Facebook e no Twitter, @Papo de Louco _. Ah, não esqueça também de assinar o nosso feed no seu reprodutor de podcast. E para mandar críticas, sugestões, comentários sobre programas anteriores, manda um e-mail para contato@papodelouco.com. E se você quiser receber o nosso conteúdo na íntegra, é só acessar www.papodelouco.com. Galera, queria dar um recado pra vocês que costumam ouvir o Papo de Louco ou pelo site ou por alguma mídia alternativa que não seja o feed. Eu recomendo bastante que vocês baixem algum aplicativo que reproduza o nosso feed. Se você tem o Android, por exemplo, você tem lá na sua Play Store, é só procurar por podcast. Você vai encontrar alguns aplicativos como, por exemplo, o Podcast Addicted, o Podcast Republic. Lá você encontra o Papo de Louco, assina e toda vez que a gente publicar um episódio novo, você vai receber automaticamente. E se você tem iPhone, o seu celular já vem com o aplicativo de podcast nativo. Então é só ir lá, assinar o nosso feed também e receber o podcast automaticamente, ou você pode ir lá na App Store e procurar algum outro aplicativo reprodutor de podcast, beleza? Queria aproveitar também para recomendar 2 podcasts. Um é o Loop Infinito, que é um podcast diário de tecnologia com duração de 15 minutos. E o outro é o Pode Ser, que é um podcast de humor muito legal, ele é feito por dubladores, então lá você vai encontrar o Júnior Nanete, o Cassius Romero, que é o dublador do Negan. Queria até aproveitar e mandar um abraço pra galera lá, que eu escuto bastante eles, assim, eu procuro recomendar bastante, falo que eu sou fã deles. Então pra você que gosta de dublagem, procura lá o podcast Pode Ser, POD-C, assina lá que vale muito a pena também. Queria aproveitar também para agradecer a receptividade do Júnior Nanete, que essa semana eu fui lá no Loop Studio conhecer a estrutura deles lá, bem bacana, assim. Cara, é de se espantar, assim, a qualidade do trabalho que eles produzem e o espaço que eles têm ali é muito bacana para você que tem interesse em contratar para sua empresa ou para você produzir algum conteúdo de qualidade, procura os caras que vale muito a pena. Mas vamos para os e-mails dessa semana e quem mandou e-mail pra gente de novo foi o Mathieu. Até não sei se eu tô pronunciando o seu nome certo. Manda um áudio pra gente aí pra ver como que pronuncia o seu nome. Se eu estiver pronunciando, beleza, mas manda um áudio mesmo assim. E no e-mail do Mathieu ele escreve assim: Olá, sou o Mathieu novamente, e antes de tudo gostaria de falar que mesmo discordando das teorias malucas, menos de 11 de setembro, eu dei várias risadas com o programa. E foi literalmente um papo de louco. Gostaria de acrescentar umas teorias malucas. Aqui os Simpsons estão prevendo o futuro, como por exemplo prever que o Trump seria eleito, prever o 11 de setembro, o caso do gorila e o garoto, a morte do Prince e até mesmo o escândalo da FIFA com o Neymar lesionado. Pra mim, é uma baita de uma besteira e que não passa de coincidência. Mas como o programa era de teorias malucas, eu senti um pouco a sua falta. Novamente, gostei muito do programa e espero que tenham mais episódios como esse. Abraço. Mathieu, a gente vai fazer um programa só sobre Simpsons. E inclusive vamos focar bastante nas teorias, né? Por isso que a gente não citou nesse episódio de teorias das conspirações, tá? E o próximo e-mail que mandou pra gente, técnica, por favor, troque a trilha. Ageu, nosso ouvinte honorário. E no e-mail do Ageu ele escreve assim: Salve loucos, aqui é o Ageu, ouvinte honorário do programa. Excelente cast. Mano, eu não sei como eu descobri a teoria sobre a Terra ser plana. Acho que ouvi o Luciano falando em algum outro cast, fui atrás do assunto e encontrei a página do Facebook. Aquele lugar é um reduto de burrice. A escória da sociedade não está presa, nem em Brasília, está naquela página. Eu vi pessoas falando que Isaac Newton e Carl Sagan são loucos. Só de ler os argumentos deles eu fiquei burro. O mais incrível é o número de seres com a baixa inteligência que seguem e apoiam a teoria. Nem sei o que falar. Grande abraço a todos. É isso aí, Angel. A gente tem até um lema para essa teoria. Terra plana é meu ovo. Ô Luiz, a gente tava conversando um dia e você citou que aí na sua cidade, ou numa cidade vizinha, tem a lenda do Unhudo. Isso. Explique-se, garoto, o que é esse Unhudo aí? Cara, foi a primeira lenda urbana que me causou cagaço, assim, quando eu era moleque. Porque o que acontece? Eu tinha um amigo que ele jogava futebol e ele ia viajando no interior, assim, campeonatinho, e ele foi pra cidade de Dois Córregos.
E lá em Dois Córregos tem a lenda do Unhudo da Pedra Branca, já viu falar? Caraca, o Unhudo Eu da Pedra pesquisei Branca. depois que você falou. É muito específico. Então. Eu não É pesquisei. bem específico. Me conte. Então, a lenda do Unhudo fala que ele é uma espécie de um morto-vivo. Ele possui umas unhas gigantes e usa um chapéu de palha. Porra, e ele por vai isso que é assombrar as pessoas Unhudo. que vão... Exatamente. Eu fiquei assim, pô, de repente, eu pensando aqui sozinho aqui, porra, de repente é porque ele tem a unha grande. Eu falei, O Zé do não, é Caixão. muito idiota se eu pensar nisso. Não, é o Zé do Caixão, Se você ver a foto que eles usam O do Zé do Unhudo, é o Zé do Caixão Caixão. tinha Estamos no Brasil, nós somos completamente literais. Os nossos modos... o Curupira já chama menino com o pé pra trás, né? Você já viu uma lenda, tipo assim, vamos te contar uma lenda brasileira. A mula sem cabeça, do que é? Acho que um pato com Porra, o R15, né? A única asas que é flamejantes. mentirosa é do Boitatá, porque o Boitatá não é um boi, então... É uma cobra, É uma isso cobra aí, com cabeça fica a de cabeça boi, né? quando eu Podia ser, né? O Unhudo, ele assombra as pessoas que roubam frutas, que invadem as matas e invadem... vão pegar jabuticaba, tipo, fazer coisa errada no meio da floresta, no meio do campo. Então a gente chega a uma conclusão muito clara do Unhudo. Vocês chegaram a ter a mesma conclusão que eu, será? Não Acho sei o que sim. vocês conseguem... Pra você não invadir a casa do vizinho pra roubar a fruta Não. do pé dele. Isso é Mas muito, não, cara, não é que no quintal, loucura. é na Não. mata mesmo. Tipo, Ah, tá. você Não. entrar na mata. O Unhudo não é uma pra lenda caçar. urbana. Ele não é uma lenda urbana. Uma lenda rural. Ele é uma lenda rural. rural. Uma lenda do campo, da cidade de Dois Córregos. Que ninguém fala Dois Córregos, todo mundo fala Dois Dois Córregos. Por Dois que córregos, será, né? tá. Por que será o nome da cidade Dois Córregos? Porque deve ter 2 É córregos. igual salto de tararé. Todo mundo fala salto tararé. Saltararé. Mas o pessoal fala que essa é uma das lendas mais famosas do interior. E eu lembro agora, o que eu tinha cagaço da história? É porque fala que se você gritar o nome dele, ele aparece. Você gritava, Porra. Unhudo. Porra. Aí ele vinha. Porra, Aí os cara, colegas se eu moleques gritar aqui no apartamento, eu acho que eu vou ficar com medo. Cara, se você gritar aí no seu apartamento, o Unhudo vai demorar o quê? Tipo, uns 15 dias pra chegar no Rio, tá ligado? Até pegar a Dutra, passar Resende. Mas essa lenda do Unhudo de ser, vamos dizer assim, invocado, é meio parecida com a lenda da loira do banheiro também, né? Caraca, rapidão, desculpa interromper isso agora. É que eu tava aqui falando de Dois Córregos e minha esposa, nesse momento, me interrompeu, por isso que eu fiquei um pouco ausente, pra contar uma coisa. A chácara que meus sogros têm é em Dois Córregos. Caralho, vocês acabaram de me fazer ficar com medo de andar na chácara à noite, cara. A gente Vai acabou de roubar estragar jabuticaba as suas pra você ver. férias, Felipe. A gente acabou de estragar os seus feriados Caraca, prolongados. Vocês estão falando de Dois Grita Córregos. Unhudo lá pra você ver. Aí Tem eu que ser falei meia-noite. aqui Dois Córregos, a minha mulher falou assim, bota no mudo aí. Dois Córregos é a cidade onde... Fudeu, Juliana, fudeu. Não vamos mais pra lá. A gente não vai mais pra lá. Eu tô te avisando. Piada. Eu gravo Agora, áudio no WhatsApp pra você falando Unhudo, Felipe. Daí você dá o play lá no meio da mata. mano, eu vou contar isso pro meu sogro. Caralho, cara, agora eu vou ficar com um puta cagaço, porque a chácara dele é comprida e tem uma parte que é muito matagal. Juliana, nada de Comprida, tomar igual a Unhudo. unha do Unhudo. Que nada, você vai comprar a cachaça lá, vai ficar muito louco e gritar um Unhudo a noite inteira lá. Estragou o rolê. Já era o rolê. Porque pode ter me atingido sem querer. Chapéus, sapatos ou roupas. Ah, mas falando de invocação, vamos assim, de lendas, lenda famosa, né? A lenda da loira do banheiro. Clássica. Essa é Essa era sinistra. clássica. Clássica. Essa você chegaram Essa a no fazer... colégio tinha a loura do banheiro, no colégio. Vocês chegaram a fazer isso no colégio, de tentar Sempre. invocar? Era padrão, né? Brincadeira da garotada. Mas uma coisa que difere é que cada escola tinha um jeito de invocar essa loira. Ó, por Exato, exemplo, é. na minha era o seguinte, você tinha que ficar de frente pro espelho, talvez seja mais conhecida. Falar 3 palavrões e depois apertar 3 descargas. E aí você fechava o olho e ela saia de dentro do espelho. Se uma fosse coisa assim. aquelas descargas de caixa, ia ser uma merda, né? Esperar encher. Dá uma, fica 7 minutos lá esperando encher. Dá outra, porra. A loira do banheiro sentada esperando. A loira do banheiro que eu conheço, né? É lá da lenda na minha escola que eu estudei. Na escola do segundo do colegial não tinha, mas do ensino básico tinha. O nome da escola era Adelaide Escobar Bueno, lá em Mauá. Ainda ela funciona ainda. E você tinha que entrar no box do banheiro. Aí você tinha que fechar, se trancar no box.
Aí você tinha que dar 3 socos na porta, dar 3 descargas e falar 3 palavrões. Quando você abrisse o box, ele ia estar na frente do box. Nossa. Aí, tipo, a molecada fazia, tá ligado? Só que, mano, e o cagaço de você destrancar a porta depois, tá ligado? Tipo, mano, fodeu. Você fazer isso no intervalo, tá ligado? Mano, vou ficar aqui até meio-dia, que se foda. Eu estudei no SESI, né? E no SESI também rolava a lenda da loira do banheiro. Só que o que acontecia? O banheiro do SESI, sabe aqueles acessos, a laje que tem aqueles, tipo, alçapão que tem geralmente... Sim. No banheiro masculino nosso. Então, o pessoal falava que ela vinha da laje, ela ia sair lá de cima do buraco e pegar quem estivesse fazendo isso. Nossa, e sempre ia um na frente. O chamado não, o grito, né? O grito, que é aquela mulher desgraçada. Nossa. Então, e sempre ia um na frente, fazia, só que, tipo, os outros ficavam do lado de fora, na porta do banheiro, esperando, e saiu o cara correndo que nem um retardado lá de dentro, e saia todo mundo correndo que nem louco, entendeu? Tipo, quem não conhecesse o que tá acontecendo, ia ficar boiando ali, que parecia um cara maluco correndo do banheiro, saindo que nem um retardado, e todos os outros moleques que estavam na porta lá, saia correndo junto lá, mas não tinha visto porra nenhuma também. E esse cara que saia correndo primeiro é aquele cara que, tipo, tava com mais medo, ele saia correndo, todo mundo saia correndo, aí quando ele chegava lá fora, ele começava a dar risada, seus cagão, pra disfarçar. Ele chamava Luiz. Uma que é na linha da loira do banheiro também é aquela lenda de uma mulher ou uma pessoa pedindo ajuda na estrada, né? Essa é uma meio bizarra, né, cara? Sim, essa é foda. Essa tem a versão bauruense dessa lenda. Inclusive tem até um vídeo na internet dessa daí, que foi na época que a internet era tudo mato, né? Vamos dizer assim. Que era um vídeo que circulava muito, falando que era realmente isso, era uma mulher pedindo carona no carro, aí a pessoa dava carona do nada, e aí a mulher entrava, ia andando, e de repente a hora que a câmera virava pro lado, a mulher virava com tudo pra câmera e, tipo, o rosto dela se transformava num monstro, assim. Eu tinha um cagaço nesse vídeo da internet, que eu falava, mano, não é possível, isso é real, não é possível. Eu nem vou pesquisar. Isso aí é do tempo que a gente entrava na internet com aquele CD-ROM da AOL, 12 horas grátis, né? Nossa. É verdade, eu tinha AOL também. Eu tenho até hoje esse CD-ROM, sabia, cara? Eu guardei todos eles e coloquei em cima da minha porta, assim. Minha porta inteira é cercada de CD da UOL, da BOL, pra Folha de São Paulo. Isso aí vai valer dinheiro um dia. Eu tô guardando. Mas essa lenda tem a versão bauruense dela, que tem a rodovia Marechal Rondon, né, que corta aqui a cidade de Bauru, e fala que tem um trecho dela lá que um cara uma vez avistou uma mulher com 2 crianças tentando atravessar a rua. A rua não, a avenida, a rodovia, né? E o cara parou pra ajudar, no que ele parou a mulher sumiu. E depois várias pessoas começaram a relatar que via essa mulher, mas quando olhava de novo já não tinha mais mulher nenhuma. Uma mulher com 2 crianças tentando atravessar ali a rodovia. Virou uma lenda aqui, meio... uma lenda rodoviária, não urbana, uma lenda rodoviária. Quando eu e a dona encrenca, a minha dona encrenca, né? A dona da pensão, a gente vai pro sítio de uma tia dela, na cidade perto de Barretos ali. E tem uma curva na estrada, é uma estrada vicinal, sabe? Tipo, do município. E tem uma curva onde o filho de um vereador ou de um prefeito, não sei, bateu o carro ali. Dizem que ele bateu o carro, mas todo mundo fala que o moleque tava bêbado, enfim. E tem uma cruz bem na curva. E o engraçado é que o pessoal fala que se você passa ali depois da meia-noite, você vai ver um cara de blusa jeans e calça jeans andando no acostamento. E quando você passa, você não consegue ver o rosto dele, porque o cara que morreu, o menino que morreu, ele morreu todo queimado, então o caixão foi fechado. Caralho. Nossa. Tá maluco. Aí pensa, quando a gente vai pra lá sempre de noite, aí eu fico assim, cara, tipo, se tiver na rua, eu atropelo. Não vou frear nem fudendo, foda-se. Já tá morto mesmo? Né? Que então. diferença vai fazer? E se tiver vivo também é problema. O que tá atravessando meia-noite na rodovia esse horário? Porra, irresponsável do caralho. Chapéus, sapatos ou roupas. Uma outra também que eu já ouvi falar, tá? Aqui em Bauru, cara, que na estação ferroviária, que hoje é abandonada aqui em Bauru, tem museu ferroviário e tudo mais, né? Mas na estação ferroviária o pessoal falava que tinha toda noite uma freira que ela sempre embarcava num trem, mas quando o funcionário ia olhar, ela não estava mais lá. Então toda noite no mesmo trem embarcava uma freira, que no final, quando o pessoal ia verificar os vagões, não tinha mais nada lá. Então virou tipo uma lenda daquela época também ali da
da época da ferrovia aqui da cidade e tudo mais. Essa eu tinha um pouco de cagaço. Tem umas lendas muito sinistras nesses lugares coloniais, assim, essas coisas assim, né? Sim, Canavial, sempre tem, essas paradas assim são sinistras, né, Quanto mano? mais antigo o lugar, mais lenda tem. Exato. Exatamente. Pô, mas lembrando uma aqui que também era foda, vocês lembram a lenda que tinha do Fofão e da boneca da Xuxa? Sim, lógico. Esse daí foi os primórdios das lendas da internet. Cara, lá na minha casa tinha um boneco do Fofão, cara. Tinha, né? Porque você usou ele como uma faca. É isso? Não, porra, tinha aquela lenda de que ele tinha uma faca. Mas sabe o que é mais engraçado disso, cara? É como as lendas antigamente se propagavam pelo Brasil inteiro sem internet. Não existia internet, verdade, cara. Porra, cara, e é uma coisa que, por exemplo, eu tô no Rio, vocês estão em São Paulo, tudo bem, Mas perto. Mas a lenda é a mesma, cara, entendeu? Foi muito boca a boca essa parada. Foi passando pelo Mas Brasil. isso daí, cara, é porque acho que a gente perdeu essa tradição oral. Essa tradição, tipo, de, eu vou pra casa dos meus primos lá no Mato Grosso e eu conto coisas. Exato, porque os meus primos não sabem. Só que, tipo, hoje em dia, se eu for lá, meus primos sabem tudo, entendeu? Então não tem mais essa tradição oral. Então, tipo, tanto que as conversas, elas mudam. Mas antigamente também tinha aqueles programas sensacionalistas que passavam várias disso da coisa, né? Tipo, principalmente na Band, na Rede Manchete. Bastante. Que era aquelas TV que, tipo, foda-se o mundo, passava o que eles queriam. Sim. Então sempre tinha. E o Fantástico colaborou muito também. Você falou da lenda do Fofão. Eu lembro quando eu era criança, eu ia muito pro sítio da minha tia. E a minha tia, ela tinha um quarto que ela colecionava bichinhos de pelúcia. E dentre esses bichinhos de pelúcia, eis que tinha o Fofão ali. E era uma época, eu devia ter, sei lá, meus 11 anos, 10 anos, aquela época que criança acredita em qualquer besteira assim pra assustar. E tinha o boneco do Fofão lá e eu dormia neste quarto. A casa era enorme, tinha vários quartos. E eu dormia justamente nesse quarto que tinha o Fofão. Cara, eu acordava de noite e aí, tipo, sei lá, eu procurava acender a luz, alguma coisa. A primeira coisa que eu fazia assim que eu acendia a luz era olhar pra ver se o Fofão tava no mesmo lugar. E aí, eu nunca tinha visto o boneco na minha frente, assim, um bonequinho. Só que aí, de tanto a galera fala, não, ele tem uma faca dentro, e eu não tinha muito conhecimento da lenda. O que eu fiz? Não, deixa eu pegar o boneco aqui, isso aí não é mentira, como é que ele tem a faca dentro? Na hora que eu peguei, eu apertei a barriguinha dele, você sente que ele tem como se fosse uma faca, mas é uma estrutura, né? É uma madeira. É como se fosse uma coluninha pra ele ficar sentado em pezinho, assim, sabe? Tipo, sentado em pé é ruim, né? Sentado ereto, né? É tipo uma coluna vertical. Então, só que, tipo, é uma madeira e os caras, por algum motivo a Estrela que fazia isso, eles pintavam de preto. Sim. Então, quando você arrancava a cabeça do Fofão, a ponta dessa madeira parecia uma estaca. Era isso mesmo. Não, tinha uns até que eram claros, cara, tipo um plástico, entendeu? Mas um plástico rígido. Os que eram claros, esse daí não tava ainda amaldiçoado. Esse ainda tava... E eu descobri esse negócio de que era uma estaca na prática, porque eu peguei o boneco, na hora que eu vi que era uma faca, eu arranquei a cabeça dele. Aí eu vi que era uma estaca, que era a coluna dele, tudo. Aí, tipo, eu descobri na prática qual que era a lenda do Fofão. Mas essa tinha que meio que uma explicação, né, cara? Porra, era o bagulho estrutural do bicho que se assemelhava, ou pode ser só um pacto com o demônio mesmo. Mas sabe o que é foda? Um grande problema do Fofão é que, pelo menos eu nunca descobri, que tipo de ser o Fofão era. Eu não sei se ele é um cachorro, verdade. Se ele é um ET, se ele é um porco, se ele é um porco, se ele é um encarna, não, sei lá. Cara, ele é um ET, cara. Ele veio da Fofolândia, cara. Não. É verdade. O Fofão, ele era um ser humano com cara de saco, só isso. O ser humano que a cachumba, em vez de descer, subiu. Por sinal, o Orival Pessini, que fazia o Fofão, morreu, né, esse ano agora. Ele fazia o Patropi também, esqueci o nome dele. É verdade. Orival Pessini, o nome dele. Orival Pessini, isso mesmo. Mas o Fofão, ele precisava de uma estaca na barriga pra poder ser assustador, cara. Se olhar pra cara dele, já era assustador o suficiente. E a roupa é do Chuck. A roupa do Chuck. O pior de tudo é isso. É verdade. Na época que o filme... Mas quem veio primeiro, o Chuck ou o Fofão? Eu acho... Não sei, cara. Porque o Fofão, acho que ele apareceu no Balão Mágico, uma parada muito antiga. Não, o Fofão, ele é antigão. O Fofão é da época que o Raul Seixas fez música com o Balão Mágico. Verdade. Aí, ó. Olha exportamos essa. Exportando. É igual você falou de Chuck, eu lembrei. Vocês lembram do Sai de Baixo, né? Tá até passando de novo agora na Globo. Sim. E tinha o filho do Caco com a Magda, que era o Caquinho. Putz. Caquinho. Meu irmão ganhou. Por onde anda, Caquinho? O meu irmão, ele ganhou um boneco do Caquinho. Nossa. E ele, caralho, tipo assim, um boneco sim. Ele é o Chuck, só que ele é loiro. Ele é o Chuck, igualzinho, só que ele é loiro.
Aí, óbvio, né? A minha família sempre foi muito fã de filme de terror e tal. Aí minha mãe foi lá, minha mãe sempre pintou o cabelo de vermelho, pintou o cabelo também do boneco de vermelho. Desenhou com lápis de olho, cicatrizes, um negócio assim. Cara, tipo, e o boneco ficava lá na estante da sala. E, tipo, ninguém ligava. Só eu me cagava pra caralho, tá ligado? Nossa. Tinha a lenda também da boneca, né? A boneca da Xuxa matava os outros, né? É, a boneca da Xuxa. Oi? Cara, mas a boneca da Xuxa... Eu não conheço a boneca da Xuxa. A boneca da Xuxa não, mas a Xuxa, pra mim, ela fez uma mandiga brava, assim, sabe? Tipo, ela se juntou com o pé preto, sabe? E a boneca dava um pouco de medo mesmo. Sim. A Xuxa é até engraçado que até ela fez piada com essa lenda que criaram dela, né? Ou não, né? Não foi piada. Verdade. Ela tentou dar uma disfarçada, porque ela fez um comercial, se eu não me engano, do Netflix, né? Foi. Que aí o pessoal liga pra ela, vamos agora girar o disquinho ao contrário. É o comercial do Stranger Things, eu acho. É muito engraçado, mas vocês chegaram a experimentar, porque aqui em casa a gente tinha todos os LPs da Xuxa, só que eu não tive coragem de girar ao contrário nenhum deles. Eu nunca tive nenhum. Eu também nunca girei, mas eu sei que rolava isso. Eu já vi fazerem, entendeu? Jogar no YouTube deve ter. Mas eu nunca entendia porra nenhuma, assim, sabe? Eu não entendia muito nada dessa parte, assim. Depois da era da internet, que eu ouvi de novo e vi mesmo, eu vi que tava meio bizarro. Que nem tem não só o disco da Xuxa, tem do Engenheiros do Havaí, só que o do Engenheiros do Havaí os caras fizeram de propósito. Eles gravaram a mensagem e no disco eles viraram ao contrário. E aí quando você escuta, fica parecendo que o cara tá falando, não faz assim, não sei o quê. Só que não dá pra entender muito bem o que ele fala. A hora que você gira ao contrário, aí ele fala nitidamente. O que você tá fazendo virando esse disco ao contrário, hein? E aí dá medo, assim. Eu lembro do episódio dos Simpsons. Já viu o episódio dos Simpsons que o pessoal quer fazer alistamento pra Marinha? Aí faz uma mensagem subliminar que era Ivanette Niage, join the army. É verdade. Chapéus, sapatos ou roupas. Cara, tipo, tem vários... Eu lembro de uma lenda que surgiu lá nos primórdios da internet, que vinha PowerPoint no seu e-mail, essas coisas. Que no farol da CG, da moto da CG, tinha uma cruz invertida, porque o cara que projetou tinha feito... Vocês lembram disso? Eu lembro disso. Que tipo, aí todo mundo tinha que abrir o farol que tinha a moto, jogar essa peça fora, mas tipo, mano, o bagulho era tipo um suporte pra mola, o farol ficava todo bosteado depois que você fazia isso. Que falava que ele já fez o pacto do capeta e todas as motos tinham isso. Mano, muita palhaçada. É igual a Fantaúva dando câncer no reto, é uns bagulho animal. As lendas urbanas muito bosta. O brasileiro é foda, né, velho? A que eu falei no início da abertura aí do Opala Preto é que tinha uma lenda que tinha um Opala Preto que sequestrava crianças. Você parava na frente do colégio, pegava a criança e sequestrava a criança. Tem umas variações, às vezes, pra Kombi, sabe qual é? Dependendo da região. Aqui em São Paulo é Kombi. Mas sempre tem. Que é Kombi. Que rápida, vende os órgãos ou vende a criança pra outro país e tal. E isso dava um puta medo, cara. Porque se você calhasse um dia de sair do colégio e ter um Opala Preto, sei lá, de um pai... Fudeu, né? Corre negada, né, mano? Mas essa daí aqui em São Paulo, a gente fala que é a Kombi ou Kombi do Palhaço. É a gangue do palhaço. É a gangue do palhaço. E o Rudá não tá aqui hoje, mas ele já me contou que ele morou muito tempo em Guaianazes, né? Isso ele já até falou em outros podcasts. E ele já tinha medo de palhaço nessa época, só que ele via essa Kombi na porta da escola dele. A Kombi parava ali na porta, tinha uns palhaços e eles ficavam entregando doce. Não teve nenhum relato de criança desaparecida da escola dele, mas surgia nos jornais daquela época desaparecimentos de crianças e relatos de pessoas falando que tinham sido levadas pela gangue do palhaço. E dava muito medo isso daí. Você tá maluco? Porque, por exemplo, Opala Preto, ok, tipo, não é comum, mas você vê. Mas Kombi preta, ela praticamente não existe, cara. Ou é branca ou é aquele nunca vi. azul, entendeu? Aí, banheiro, bege, sabe? ou bege, antigamente tinha bege. Então, tipo, aí você vê uma Kombi azul escura vindo de noite, você fala, fudeu, você corre, você pula muro, entre bueiros, faz o que você quiser. Mas aqui na região de Bauru, tem a cidade de Agudos, que tinha uma versão um pouco mais, como eu posso dizer, erótica dessas lendas aí, que era o Peladão. Que o pessoal falava que tinha a história de um cara que passava de noite correndo, saindo pela cidade e pegava pra tentar perseguir as pessoas que estavam andando.
Então, era o que os pais usavam, nu pelado, com o badalo balançando. O cara ali perseguia as pessoas que estavam na rua de noite, e os pais usavam pra poder afugentar as crianças. Falavam, não vai pro lugar que o peladão vai estar lá. Tipo o homem do saco do interior, sabe? Literalmente. É o homem do saco Só que real, o saco escrotal. Agora, falando um pouco de lendas da internet, tem um vídeo, eu vou até colocar o link no post, que é um vídeo chamado Marina Mordegard Glasgrove. Esse vídeo é um vídeo de um cara, esse vídeo é conhecido como o vídeo proibido do YouTube. É um vídeo de um cara encarando a câmera, ele fica 2 minutos parado, olhando pra câmera, e é um vídeo com uma tonalidade vermelha, sabe aqueles estúdios de revelação de foto? E aí o cara fica olhando pra câmera por 2 minutos e no fundo, bem no fundo, uma música muito tenebrosa, assim, música de filme de terror. E no final do vídeo, o cara dá um sorriso irônico e o vídeo acaba. Diz a lenda que esse vídeo, depois que as pessoas assistem ele, né? Ou ela sofre algum tipo de tragédia, ou a pessoa se suicida. Então por isso que ele é conhecido como vídeo proibido no YouTube. Talvez esse vídeo tenha sido até uma inspiração para aquele filme do chamado, né? Da fita que você coloca e aí vem. Sabe? É que o chamado é do The Ring, né? Já é uma lenda japonesa. Vocês estão ligados que eu não vou abrir esse vídeo não, né? Vou pôr o link no post, galera. Quem tiver coragem é só acessar lá. É igual a música. Vocês conhecem a música do suicídio? Que é uma. Já ouvi falar. Ela é uma música, ela é erudita, né? Uma música clássica, não tem voz, nada, é só a melodia. Ela é de um compositor turco, eu acho, se não me engano, mas é ali da Europa Oriental. E o nome dela é Glooming Sunday, tipo, domingo melancólico, uma coisa assim. E ela é extremamente triste. Tipo, o cara ele fez justamente com todas as notas pra fazer um negócio muito tenebroso. Tipo, e é uma música que dizem, né, que ela é utilizada pra suicídio. Porque ela é muito, muito triste. Nossa, é tipo igual a música mais triste do mundo, ou seja, a música do Hulk. A música do Hulk? Essa que tá tocando agora. Ele caminhando, ele caminhando. O Hulk da década de 70. Aí tem essa do Glooming Sunday, aí tem outras também. Só que essas são mais novas, né? Mas falando de filme também, de vídeo da internet, algumas lendas inspiraram filmes, né? Por exemplo, tem a lenda do Slenderman. Que a lenda era a lenda de um cara que ele era se eu não me engano, um pedófilo, alguma coisa assim. E aí ele assombrava as crianças, né? Pegava as crianças pra fazer aquilo que ele tinha que fazer, né? Cometeu os crimes dele. E aí ele foi perseguido e morto, né? E aí dizia a lenda que ele aparecia no meio da floresta lá e sequestrava as pessoas, matava e fazia um monte de coisa, né? É muito parecido também com, vamos dizer assim, uma mistura do Fred Krueger, né? Que era o cara que era pedófilo, também botaram fogo nele e ele foi pro inferno lá, ele voltou e entrava no sonho das pessoas. O Slenderman ele é uma lenda fabricada, né? Ele já foi foi fabricado pela internet e tal. Essas lendas da internet hoje em dia, elas ganharam uma nova denominação que são as creepypastas, né? Que são histórias que o pessoal circula na net aí pra poder tentar assustar o pessoal. E uma que eu lembro muito, cara, que eu li e deu um cagacinho na época, é do jogo do Zelda. Já ouviram falar dessa lenda? Não, essa não. Não. Do Majora's Mask. É uma lenda, é bem comprida. Se quiser até depois eu te passo o link, Luciano, mas ela é bem comprida, bem detalhada. Que é a história de um cara que comprou um jogo do Zelda, Majora's Mask, sabe? Aquele do Super Nintendo 64. E ele comprou um jogo usado numa feira, assim, tipo de garagem nos Estados Unidos. E tinha um save no jogo escrito Ben, que era o nome do antigo dono do jogo. E ele abriu esse save pra ver como é que tava, o que o cara tinha já feito. E ele começou a perceber que as falas dos personagens eram diferentes. E tem até os vídeos no YouTube do cara jogando com as falas diferentes. E o Ben do jogo, as opções de interação e tudo mais, eram perguntando coisas do jogador. Tipo, onde é que você tá? O que você tá fazendo? Caraca. Você quer entender um pouco mais do que tá acontecendo? E até os personagens, eles mudavam de lugar, ficavam te perseguindo durante o jogo. E quando você perguntava pra ele, falava que era o Ben. E é como se o Ben, o antigo jogador, tivesse preso dentro do jogo, entendeu? E o cara detalha, tipo, ele detalhou num fórum, se eu não me engano, na época. Mas, tipo, páginas e páginas detalhando o que aconteceu, o que ele... o diário dele, né? E os vídeos, cara, são bem macabros, assim. Tem, tipo, o vendedor do jogo que vendia os itens pra você. Ele tem uma hora que ele começa, tipo, dar uma risada, sabe?
Que só o som de risada, assim, do jogo, e não parava. Tipo, a risada continuava, você saía da loja do cara, continuava risada, e não parava e não saía daquilo. Tem os vídeos no YouTube, é bem completa essa creepypasta, assim, bem detalhadas as informações dela. Tem uma lenda também com o jogo do Pokémon no Game Boy, não Sim, tem? Do esse Fantasma? do Pokémon eu vi. Era a música da cidade mudava, você fazia algumas coisas, a música da cidade mudava e você encontrava espíritos de Pokémons que já faleceram, aí tinha e acontecia alguma coisa com o jogador que fazia isso, entendeu? E eu lembro que era tipo, a maldição pegou você, aparecia assim, no final do jogo. E era uma música tenebrosa, que ela só ficava... Eu lembro que eu É uma jogava música no Game Boy isso tensa, daí, cara, e eu é só abaixava 2 o volume, eu não conseguia ouvir. Era perturbador. Fala que teve um surto de suicídios e doenças em 96 de crianças por conta desse jogo. Sim. Reza a lenda, né? Como qualquer lenda, no Japão. E porque japonês sabe fazer lenda urbana, hein, cara? Na moral. Puta que pariu. Tem umas tenebrosas, assim, pra quem conhece. Chapéus, sapatos ou roupas. Agora, um tipo de lenda também que, principalmente na nossa época de escola, era dos joguinhos. Por exemplo, a gente não tinha como levar um copo, né, pra fazer a brincadeira do copo na escola, mas a gente tinha um compasso. O compasso, a brincadeira então, do o compasso. compasso, ele foi uma adaptação do jogo do copo e a gente fazia. Eu lembro que na minha sala de aula, a galera fazia lá no fundão e eu era meio cagão. Eu ficava só olhando, tipo, o pessoal Pô, o compasso era real, cara. Eu não sei que eu nunca O joguei. nosso believer aí. Mano, quem já segurou o compasso sabe, velho. Eu já segurei o compasso. Eu não sei explicar o que é aquilo, não, cara. Isso se chama reflexo condicionado. Você quer muito acreditar que o compasso vai se mexer e inconscientemente sua mão mexe o compasso. Tudo bem, eu entendo isso, mas quer ver eu quebrar isso que você falou? Vamos supor que você está segurando um compasso em cima lá, o jogo, Certo. né? Você bota as letras, os números, sim e não, e você segura o compasso. Você concorda com isso? Concordo. Ok, se o movimento da sua mão vai fazer aquilo andar, faz todo sentido que ele ande. Só que ele não formaria palavras complexas. Poderia cair B, J, 3, 9. E normalmente cai palavras formam palavras onde ele para. E as letras que ele aponta. Entendeu o que eu tô querendo dizer? Entendi. Aliás, tem um amigo de um amigo meu que falou que jogou isso e falava com um espírito chamado Peuja. Eu já. Que bom. Não, então, Felipe, mas eu concordo com isso daí que você falou. Só, por exemplo, que assim, eu acredito, eu tenho... A minha família ela é uma mistura de religiões, mas a religião... É um espírito A religião zombeteiro. espírita, ela foi muito forte, muito tempo, pelo meu avô e tal. Então eu acredito que, tipo, por exemplo, você bota um monte de molecada que não manja nada, tipo, tá novo, liberando energia, você tá jogando num lugar que tem alguma coisa... Atrai, né? Alguma coisa vai grudar ali, entendeu? Mas a Exato. grande maioria das vezes, acho que não. É muita gente sintonizado para que então. aconteça e às vezes isso deve influenciar alguma coisa. O do copo eu nunca brinquei não, mas o do compasso tinha uma parada meio bizarra que você tinha que meio que pedir autorização para sair. Sim. E às vezes ele não autorizava. Imagina a cena, a professora chegando na sala de aula, porque geralmente a galera fazia isso quando a professora saía, né? Aí montava lá, todo mundo brincava. A professora chegava na Intervalo aula, de aula. puta, fudeu. E agora? Aula vaga. Você vai poder sair da brincadeira ou não? Aí o compasso não, e a professora entrou na sala. Aí todo mundo tipo, meio que escondia e o cara com a mão no compasso. Aí começava a falar baixinho, posso sair? Aí ela, não, sim, não. Eu nunca brinquei disso, mas eu ficava vendo a galera brincar porque eu tinha um cagaço. Eu imaginava que, sei lá, o compasso ele ia fechar e ia voar no pescoço de alguém, que a lenda era mais ou menos essa, né? É que a brincadeira do compasso, ela já é uma adaptação, é uma adaptação da brincadeira do copo, que é uma adaptação do tabuleiro Ouija, né? Ou Ouija, é verdade. Chapéus, sapatos ou roupas. Uma lenda que ela mexeu até com uma grande indústria do mundo. Vocês sabem qual é, cara? É do rato na Sei lá. Coca-Cola? Não. A Do de Alinho. carne do hambúrguer do McDonald's ser feito com carne de minhoca. Verdade. sim. Isso impactou tanto, essa lenda impactou tanto o McDonald's, que hoje em dia, se você vê na caixa do lanche, tem escrito hambúrguer feito de carne bovina. Exato, porque antigamente havia escrito, acho que era carne de Hans, sei lá como é que fala. E aí eles falavam que isso era minhoca. Que era um bicho criado Exato. no laboratório. Eu fico imaginando, É cara, deve verdade. ser muito caro você inventar um bicho no laboratório pra você
extrair a carne dele pra fazer um hambúrguer, né? Talvez minhoca seja mais Exato. barato também, né? A lenda que eu conhecia era de que eles criavam um bicho em laboratório e usava a carne dele. Era um bicho sem osso, sem nada. Mas tinha essa da minhoca também. Mas era lenda, né, cara? Eu não acho que era verdade isso, não. Vai saber, né, também. É que eles mudaram pra larvas agora. Sim, sim. Já falaram que era carne de cavalo, carne de cachorro. Na China acho que pode até ser verdade, né? Se for carne de minhoca, eu vou continuar comendo, cara. Paciência. Proteína do mesmo jeito. É meio perigosa essa frase, Exato. né? Comer carne de minhoca. Carne de O cachorro. Bear Grylls aprova. Não, seria estranho se eu falasse comer uma minhoca de carne. Cara, outra lenda envolvendo comida. Não sei se vocês vão lembrar dessa. Que eu acabei de falar do rato na Coca-Cola, na garrafa de Coca-Cola. Aí tem outra Sim. também que um funcionário caía dentro do tanque e morria. E aí engarrafavam líquido meio com o morto lá, com os fluidos do morto e tal. Eu acho tudo tipo, Porra! quem inventou isso foi a Dolly, o Convenção, tá ligado? Pra tentar dar uma quebrada, mas... Foi a Dolly e a Roller Cola. então, não deu. O Baré Cola, o Guaraná Jesus, mas não funcionou. Nessa linha de comida, quando eu era criança, né, eu estudei em escola pública minha vida toda. E aí, sempre na porta da escola, ficava um tiozinho vendendo pipoca. E eu não sei se na cidade de vocês era assim também, mas as mães contavam pros filhos que não podia comer a pipoca do moço porque podia ser a pipoca, em vez de sal, ele usar cocaína. Já lembro isso aí. E aí se você comesse aquilo, você ia ficar drogado e você ia morrer e não sei o quê. E aí as crianças não comiam. Talvez eram as mães falando pra, tipo, meio que Pra não calar a gastar boca, dinheiro. Pra não gastar dinheiro. Mas tinha essa Sim, lenda. sim. Exatamente. Aí, isso que eu Aqui via no- muito, e eu via também a da tatuagem da bala. Que era LSD. Era. Aqui no Rio tinha uma que era do Babalu, que colocava cocaína dentro do Babalu, por isso que tinha aquele furinho. Ah, sim. Que na verdade aquele furinho era pra Pra botar o colocar o recheio. Eu já cheguei, aqui em São Paulo também tinha isso, eu já cheguei a jogar babalu fora por conta disso, porque todo mundo falava, não, ó, tá vendo esse furinho aqui, é droga, é porque eles espetaram droga. Aí eu jogava fora, porque tinha alguns que por algum motivo não tinha aquele furinho, ele meio que sumia. Mas Era quando mais eu achava, reto, eu jogava é. fora. Eu conheço uma galera que se encontrasse o furinho, jogava fora o que não tinha o furinho, né? Ficava só com o do furinho. Jogava fora o chiclete Tem só. uma lenda também envolvendo comida, que eu fiquei sabendo, tipo, que quando você entra na farmácia e tem aqueles freezers de sorvete, não pode comprar aquele sorvete porque tem remédio dentro. Só uma pessoa caiu nessa lenda até hoje. Piada interna do podcast. Eu lembrei do negócio aqui, tipo, você falei farmácia, eu lembrei. Vocês lembram quando teve um boato de que tinha um louco colocando seringa na poltrona do cinema com AIDS? Nossa, lembro. Com sangue com AIDS, quando você sentava, você espetava, lembra disso? Lembra? Mas então, isso chegou até passar reportagem no Fantástico. Foi, que no o pessoal Jornal chama Nacional. de. Como é que era? Era o Clube da AIDS? não? Clube da AIDS. Era o Clube da AIDS, que eram Isso daí. pessoas que tinham o vírus, né? E elas faziam Sim. justamente isso. Ou elas derramavam gota de sangue em bebida, ou elas espetavam a pessoa. Ou furava com agulha. Ou furava com agulha infectada. E inclusive algumas pessoas. Botava no cinema. Inclusive algumas pessoas que se diziam fazer parte deste clube deram entrevista no Fantástico e falaram, não, a gente tá infectando as pessoas porque a gente não tem perspectiva de vida, então é meio que uma válvula Eu de lembro, escape, eu então, uma lembro. depressão que ele tá tendo ali. Em vez do cara procurar tratamento, né, ele vai perder o tempo da vida dele e fudendo a vida de outras pessoas, porque infelizmente ele foi... É tipo aqueles traficantes do Gugu, lembra? Do PCC? É. PCC. Mas agora, Luciano, a gente falou, nossa, como é que acontecia na década de 80, 90 para as lendas se propagarem tanto? Você respondeu, Luciano, Fantástico disseminava isso daí com uma velocidade inacreditável verdade, naquela Porque época. sempre tinha aquela tiazinha que eu assistia no Fantástico, o cara falando, não tem nada a ver, isso não existe. Aí sempre tem aquela tiazinha, sua avó, uma tia sua, fala assim, mentira porra nenhuma, isso é verdade, eles querem cobrir essa E no porra aí, não Fantástico. sei o Inclusive quê. eu vi... Eu vi, monstro, eu não sei conheço o Raimundo que trabalha comigo, a filha dele morreu por causa disso.
Cara, e o chupacabra? O chupacabra era uma lenda urbana, né? Também. Ou não? Cara, Ou era real? Acho que era uma lenda geral, os É porque campos, não, tudo, não né? era só no Brasil, né? O chupacabra, se eu não me engano, ele era em toda a América Latina. Até o sul dos Estados Unidos. Inclusive sul dos Estados Unidos, ali na região do fronteira com o México também. Tinham casos de animais com uma perfuração no pescoço e o sangue sugado. E agora eu tô ligando os pontos, cara. No podcast passado, alguns podcasts passados, a gente recebeu um e-mail da Operação Prato falando do chupa-chupa que chupava sangue das pessoas. Seria o chupacabra um animal de estimação dos chupa-chupas? Caraca, pode ser. Será? Eu acho que... Será que levou o chupa-chupa pra poder passear? Eu tô achando que é isso aí, cara. Ou o chupacabra evoluiu. Ou ele evoluiu. Ou ele percebeu que pegar seres humanos não dava tão certo, ele foi pros animais. É. Mas será que no planeta do chupacabra tem a lenda urbana de pessoas de pele rosadas, pele pardas, que viajam pro espaço e usam trajes completamente tecnológicos? Será que existe essa lenda também lá? Além dos chupa-chupa seres humanos, né? Num mundo paralelo, né? No mundo paralelo, tipo, tem um ET botando o outro ET na cama, falando assim, você vai dormir aí, senão o humano vai vir aqui te pegar, te abduzir. O humano vir te pegar. O humano. Não, mãe, humano não. Tudo menos humano, mãe. Chapéus, sapatos ou roupas. Mas o Thiago falou de lendas japonesas. Tem uma que eu lembro até hoje, cara, que eu li uma vez na internet e me deixou com um leve cagaço, que é da Kushikaki Onna. Já ouviu falar? Kushisaki Onna. Eu também que eu fiquei com Kushisaki muito Onna, cagaço desculpa. disso. Eu tenho Kushisaki muito cagaço Onna. dessa daí também. Isso. Já ouviram falar, ô Luciano? Não. Essa eu não Felipe? conheço. Essa história conta que é uma mulher que ela anda com sabe aquelas máscaras cirúrgicas? Pra que geralmente o japonês usa pra poder não passar doença, comum não no pegar Japão, nenhuma doença, né? nada. Sim. Ela anda com essa máscara e ela, tipo, pega alguém na rua e pergunta se você acha ela bonita. Se você responder que... Ela tira a máscara e pergunta se você acha ela bonita. Se você responder que não, ela te mata. Se você responder que sim, ela pega seu rosto e rasga igual o dela. Que ela tem, na verdade, ela usa essa máscara pra esconder o rosto dela, que é tipo a boca do Coringa, sabe? Rasgada. Dividida, assim, que aberta. Kushisaki Onna significa mulher da boca rasgada. Exatamente. Mas tem uma que eu tenho muito mais cagaço também dessa lenda japonesa, que é o Tek Tek. Conhece o Tek Tek? Não. Tem um filme, tem 2 filmes, Tek Tek 1 e 2. Depois você procura. Você conhece, Luiz? Não, isso eu não conheço. Não. No Japão, tem um alto índice de suicídio. E uma forma de Sim. suicídio muito comum lá é ele se jogar na linha do trem. E o que acontece? Tem uma lenda em determinadas estações de trem, porque estudante pega muito trem. Principalmente estudante aí vai pra casa de amigo, faz trabalho, volta à noite, ou sai muito cedo e tal. E tem uma menina que ela tava na plataforma da estação do trem e ela viu o namorado dela beijando uma outra menina na outra plataforma. E ela ficou tão triste, ela se jogou nele do trem, o trem cortou ela no meio. Só que, tipo, ela tava tão triste, tão magoada, que ela não morreu. Ela virou essa lenda japonesa, que, tipo, é uma menina que ela tem uma tesoura de jardineiro e ela só é da cintura pra cima. Então, tipo, se você tá sozinho numa estação de trem à noite no Japão, você vai ouvir o barulho que é tec-tec. Por isso que o nome dela é tec-tec. Da tesoura. Não, é o barulho dos cotovelos dela batendo no chão, dela vindo se arrastando. Caralho. Só que, cara, ó, eu tô Caraca. arrepiado, é sério. Eu vi isso no filme, mano. Jesus amado, Jeová me defenda. Que bagulho feio, mano. Sério, eu tenho um puta de um cagaço desse bagulho. E se você estiver numa estação de trem, Corinthians e Itaquera, o que aparece? Aí é 2 manos numa moto. Tem uma lenda de esquilo que o nome é Tico e Teco. Também. Tem essa também. E tem uma de música que chama Lepo Lepo também. Não. Todo podcast tem uma piada ruim, né, bicho? Virou até a lenda de que todo podcast tem uma piada. Senão não é bom o podcast. Tem essa mesmo. Tem aquela lenda do demônio da paralisia noturna. Vocês já ouviram falar disso? Tem muita gente. Isso não é Eu já sei, tive sei. 2 vezes. Mas isso eu já tive também. É muito ruim. É tenso. Eu nunca tive É isso, muito espero ruim. nunca ter. É bem de angustiante, você ver cara. pessoa, né? Você chega. Diz a lenda, né? Diz a Tem lenda gente não, que se vê dormindo. Tem isso e tem aquele negócio de você ficar deitado, você não consegue se mover, e quando você olha pro lado ou pra frente, você avista uma pessoa te olhando, e geralmente é um vulto preto com os olhos vermelhos. São 2 tipos de paralisia. Eu tava lendo, porque quando eu tive a primeira vez, eu fiquei com muito medo, cara. Tipo assim,
Medo, tipo, que eu fiquei, 2, 3 dias dormindo parcelado, sabe? Dormindo, tipo, uns 10 minutos e acordava já com medo, sabe? E aí tu fica com uma insônia, né? Porque tu não quer dormir com medo de acontecer de novo. Isso daí são 2 tipos. Tem essa que você falou, Felipe, que a pessoa se vê dormindo. O meu foi assim. E tem a paralisia do sono, que eles falam que é a do intruso. Que é que você vê alguma coisa no seu quarto e tal. Eu tive essa do intruso. Caraca. Foi uma vez... Deixa eu ser meu, espera aí, por um pouquinho só. Esse do intruso... Pronto, pode falar. Esse do intruso, eu tive a primeira vez, eu tava deitado de barriga pra cima e eu não conseguia mexer nada, nem a cabeça pros lados, só os olhos. Então eu via, tipo, ele no canto do meu quarto, assim, mas só, tipo, na visão periférica, sabe? Você não está vendo a figura, mas você sabe que tem alguma coisa ali. E aí, tipo, você começa a querer se mexer e você não consegue. Aí eu fui ler e eu falei, é isso daí. Aí a outra vez foi que eu tinha ido pra um rodízio de pizza, quando eu cheguei em casa eu fui dormir direto. E o ponto em comum que eu achei é que quando eu como alguma coisa muito pesada eu vou dormir direto, eu passo mal, tem alguma coisa assim. Então as 2 paralisias do sono que eu tive foi por causa disso. E essa segunda vez... Pra cima essa segunda vez foi muito, muito apavorante, porque eu não vi na visão periférica, eu vi, tipo, direto, assim. Eu tava deitado de barriga pra cima e minha cama fica no canto da parede. Né? No canto, assim, bem no corner, assim, né? Aí eu acordei, abri os olhos, tipo, é como se ele estivesse no teto, assim, ó, grudado na parede, entre o teto, assim, ó, se segurando. Nossa. Só que, tipo assim... Credeus pai. Eu via a forma, mas eu não via rosto, não via óleo, não via nada. Aí, tipo, eu me apavorei, assim, e eu quis me mexer. E eu fiquei, tipo, uns 10 segundos querendo me mexer. Aí eu falei, não, eu tô com paralisia do sono. Aí eu fechei o olho, assim, e fui acalmando a respiração, aí voltei a mexer. Aí quando eu consegui mexer a mão, eu acordei naquele susto, sabe, que você levanta mexendo tudo? Tipo Kill Bill, né? Tipo Kill Bill, assim, aí eu acordei e não tinha nada, tá ligado? Aí eu falei, pô, beleza, agora eu fui juntando os pontos aí e tal, ok, mas depois nunca mais deu isso. Que geralmente eu costumo dormir de bruço, já pra não dar essas coisas. No meu, eu me via, entendeu? E o mais estranho é que eu me via deitado. Não, na verdade eu levantei como se eu tivesse acordado, entendeu? Eu acordei e levantei. E quando eu levantei, eu me vi dormindo ainda. Projeção astral, pô. Aí nisso, eu vi a minha mãe passando pelo quarto, passando do quarto dela pra sala. Aí eu falei, caraca, cara, assim, deu um desespero de tipo, o que eu vou fazer, né? O que aconteceu? Pois é, como minha família é espírita, eu falei, cara, eu não voltei ainda, entendeu? Porque eu via que eu tava respirando, que eu tava me mexendo. E eu tentava me mexer e eu não conseguia me mexer. Quando eu me mexia, eu via minha mão mexendo, mas eu não via eu deitado me mexendo, entendeu? Ô, louco. Aí, o jeito que eu pensei pra melhorar isso foi tentar me concentrar e respirar rápido. Começar a fazer, sabe, uma respiração mais rápida. Aí minha mãe entrou no quarto, me balançou. No que ela me balançou, deu tipo uma porrada, assim, e eu acordei assustado, assim, sabe? Sim. Eu senti um impacto e levantei, assim. Mas você chegou a ver a sua mãe entrar no quarto e te balançar? Não, você não teve paralisia do sono, você teve uma projeção astral, cara. Quando ela tocou no meu braço, eu senti assim um impacto e acordei. E ela falou que provavelmente tinha sido algum tipo de projeção ou paralisia, né? Mas pelo fato de eu ter me visto, eu acho que foi algo mais... E isso já aconteceu comigo acordado, cara. Nossa. Viu? Mas, desculpa, só completando a questão da paralisia aqui, tem um documentário Netflix chamado The Nightmare, que fala só sobre a paralisia do sono. Se você nunca teve, Luciano, assista. Não, obrigado, eu tô de boa aqui, tranquilo. eu ia assistir ele hoje, mas eu desisti agora. O que acontece muito comigo, em alguns momentos quando eu tô dormindo, eu acordo à noite, meu quarto ele é bem escuro, eu olho pro canto e eu vejo umas silhuetas. Só que aí depois eu lembro que, tipo, ou é meu violão, ou é a cadeira que tá com algumas roupas que eu coloquei ali. Pareidolia é o nome disso. Mas eu olho e falo, nossa, é uma silhueta, mas não, é isso. Aí, tipo, aí na hora a silhueta parece que ela fica nítida e vira o objeto. Sim, sim. É que nem ver aquelas sombras de psicólogo, cara, entendeu? Tu olha de um jeito, dependendo do jeito que Rorschach lá, né? Por exemplo, no meu quarto tem aqui o violão. Então você olha pra ele de relance, ele tem quase o corpo, um formato de um corpo. Tem as caixas de som aqui do home studio. Se você olha de noite isso aqui, o vulto parece que é uma criança, assim, tipo, tem uma estatura de criança. Que elas ficam na altura, sei lá, 1,50 m de altura, assim. E são duas? São duas, então às vezes parecem duas crianças. Então são gêmeos. Então eu olho
e não me dá tanto medo porque eu percebo que a silhueta ou o vulto, sei lá, tá num local onde eu sei que tem um objeto. Na hora que eu lembro disso, ele se transforma num objeto. Pareidolia. Mas às vezes dá medo. As primeiras vezes que aconteceu isso, deu medo. Mas uma coisa que é meio foda que a gente perceber assim, não sei se vocês já tiveram isso, mas tipo, de dormir, aí você tá num sonho, você tá fugindo de alguma coisa, você não consegue correr no sonho, já percebeu Sim, isso? E nem bater em ninguém. Quando eu vou correr no sonho, eu começo a afundar no chão, dá desespero. Só isso. Quando eu vou no sonho, eu só vou se eu bater o braço. Mas você voa, tipo, Homem porque você é pássaro. Flamengo? Não, eu não consigo no meu Você sonho, voa dando tipo um alt tab DuckTales, aqui. né? Tipo... Não, eu não consigo voar. Você não voa, tipo, Peter Pan, você voa... Não, eu não consigo voar, tipo, continuamente, entendeu? Ah, entendi. Eu tenho que vir correndo, Pegar uma impulsão. bater um tipo pouco o Mario, braço. tá ligado? Você Aí- correr, botar E é verdade, é tipo o Mario mesmo, porque eu dou uma flutuada, sabe qual é? Pra eu Você não voa, você cai com estilo. É como se eu estivesse meio que nadando, sacou? É meio bizarro, cara. Agora, só pra falar um adendo aqui, falando desse lance de projeção astral, um caso recente, muito famoso, que a gente já falou bastante sobre ele, o garoto Bruno Borges. Existem alguns relatos, inclusive gravações de áudios com a voz dele falando de projeção astral, né, que ele teve, assim, ele se enxergava. Nada de invadir minha projeção astral, só pra deixar claro aí. Só um adendo aí também, uma informação inútil, mas óbvio que vocês já tiveram um sonho que tava caindo e acordou no susto. Sim. Cara, eu vou te dar uma informação que te vai deixar muito preocupado. Um estudo feito em algum lugar aí descobriu que quando você sonha que você tá caindo, é uma defesa do teu corpo dizendo, né, pra te acordar porque por algum motivo você deixou de respirar. Sim, é um mecanismo de defesa. Então, tipo, o seu cérebro ele fala assim, eu preciso acordar ele no susto. E um medo primordial do ser humano é o quê? É cair, é de altura. Então ele Sim. te envia o próprio cérebro. Ele fala assim, Mexe com o teu tô equilíbrio, caindo. né? Tipo, aí você acorda no susto e volta a respirar. Caraca, nossa, peraí, lembrei de uma coisa agora. Você falou de projeção astral, né, Felipe? Que você teve esse relato que você contou. Sim. Aquele filme sobrenatural lá de terror é projeção astral. Acontece com o molequinho lá que ele sai do corpo e entra um demônio no lugar, não é? Eu acho que Você já é, assistiu cara. esse filme? E ele é ruim demais, esse filme. Eu adoro terror, só que nesse filme, cara, eu tive cenas que, tipo, não de filme ser bom, mas de, tipo, dar aquele cagaço de jump scare, sabe? Sim. Tive muito jump scare nesse filme e foi um dos que conseguiu fazer ter aquele pulinho assim que se dá na cadeira, sabe? Chapéus, sapatos ou roupas. Tem umas lendas relacionadas a sonho também que tem, não sei se é verdade, mas dizem que é verdade, que é quando você sonha com gente grávida, quando você sonha com dente que alguém vai morrer próximo. Com dente? Tu nunca soube disso? Quando você sonha Não. que dente caiu da sua Principalmente se boca? estiver sangrando. O pessoal mais velho fala, né? Sonho com dente é morte de parente. Incrivelmente, cara, eu sonhei 2 vezes com dente e coincidiu no falecimento de 2 pessoas, assim, que eu conhecia. Porra. Cara, eu não sei se tem alguma ligação, mas é uma lenda que corre. É isso, né, negativamente é essa com dente, e a positiva ou negativa, dependendo se a pessoa não quiser ter um filho, é de sonhar, né? Normalmente sonha que tá grávida e acaba que alguém... Quando você sonha que a mulher tá grávida, normalmente é alguém, não... Eu não sei como é que é essa lenda direito, eu não sei se necessariamente é a pessoa. Não, é alguém próximo. Eu não sei como é que funciona. funciona. Alguém próximo, eu já vi isso daí. É. Se a mulher sonha que tá grávida, alguma coisa alguma assim. mulher perto dela vai engravidar logo menos. Tem algo E se você sonha que você tá na banheira do Gugu? você vai Pra tirar engravidar. dúvida. Do Gugu. Vai engravidar do Gugu. Acho que não. Exatamente. E a lenda do seu Madruga? Tinha na cidade de vocês? Lenda do seu Madruga? Do velho do saco. Ah. Chapéus, sapatos, ou roupas usadas. Pô, isso aí é um negócio legal, você precisa lembrar. Você vê tem algumas lendas urbanas em filmes. Não que viraram filmes, mas tipo, gravaram filmes e aconteceram coisas estranhas. Dizem, ou seja, igual, lembra daquele filme Três Solteirões e um Bebê? Sim, que aparece um Que espelho. aparece o caralho. menino na cortina, atrás da cortina, e que todo mundo da produção fala, esse moleque não tava aqui. Aham. Então, tipo, eu nunca assisti esse filme de novo e pausei, tipo, na eu hora, Eu já, assim. eu já E ele tá Não, lá mesmo? aparece. Aparece mesmo? é meio amedrontador Mas mesmo. então louco. desvendaram isso. Descobriram que, na verdade, Era uma placa. era uma placa. Era tipo uma placa de um dos atores, só que ela tava
foi um erro de continuismo, Erro né? de continuidade, acho que é continuismo, continuidade, não sei, que é o cara que é responsável por montar o cenário Ele deixou no dia lá. seguinte idêntico ao dia anterior. Contra-regra. O contra-regra deixou lá. É tipo Esqueceu nos aí. 10 mandamentos da Record, que lá na Vila Egípcia tinha um extintor. É, tipo isso. É exatamente isso. E aí tinha essa o placa. corpo de bombeiro pede. É. Não é nem pra disfarçar, tipo, coloca, sei lá, tem- uma cabra na frente, tá ligado? Não, eu lembro da história do filme do Exorcista, que Sim. morreu um monte de gente que participou da gravação, um monte de gente ficou doente também. Sim, inclusive a gente fala isso no nosso segundo podcast sobre filmes de terror trash. Quem Sim. não ouviu ainda, vai lá e escuta, que a gente detalha bastante também. A gente fala sobre esse filme e fala quem morreu, quem não morreu, se é verdade, se é mito. Então, se você ficou curioso, vai lá no nosso segundo podcast e escuta ele. O carro do James Dean também, né? Já ouviu falar disso? Não, Que isso ele não. usou um carro, Não. um conversível no filme Juventude Transviada. E o nome do carro era Little Bastard, né? O Pequeno Bastardo. E aí o James Dean gostou tanto desse carro que ele comprou depois que terminou o filme. Sim, sim. E ele morreu num acidente com esse carro. E aí esse carro É verdade. foi consertado e foi vendido no leilão. Quando o pessoal tava montando o leilão do carro, o suporte do carro, ele cedeu e o carro caiu em cima de um operário e matou ele. Aí parece que o cara que comprou o carro também sofreu um acidente e morreu. Aí o cara que foi buscar o carro depois do acidente, o guincho se desprendeu, caiu na perna do cara, o cara teve que amputar. Eu sei que o carro tá no museu hoje, ninguém mais mexe no carro, entendeu? Cara, E- É a Christine o carro, né? Ele- mas o Stephen King baseou o Christine nesse carro. Só que ele, pra não colocar o mesmo é? modelo, ele colocou aquele Cadillac rabo de peixe lá, que era o Christine, o carro assassino. Tem não é bem de filme, né? Mas tem a morte do Brandon Lee, né? Que é um mistério, né? eu tava Ah, pensando sim. nisso agora, A cara. morte do Brandon Lee, o filho do Bruce Lee, que ninguém sabe como foi parar a bala de verdade lá, da arma e tal. Trocaram lá. Trocaram. Aí tem uma lenda também, só que é muito antiga e pouca gente sabe do que aconteceu com todos os pesquisadores, historiadores que acharam a tumba do Tutankhamon. Que eles sumiram, né? Todos eles morreram, sumiram, coisas, né? né? Todos eles morreram de coisa de... Morreu papagaio, morreu. É. Dizem que a explicação pra isso é porque o ar tava ali há muito tempo e tinha poderia ter oxigênio. muitos micro-organismos, né, no ambiente e tal, desconhecidos enclausurados. e tal. É. É, exato, era mais por esse lado. Sabe uma lenda urbana também que todo mundo conhecia? Era que o elenco do Chaves tinha morrido num acidente de avião. Sim. Puta, isso era incrível, né, cara? Era da hora. Até meus, sei lá, 10, 11 anos, que foi quando eu comecei a ter contato com a internet, a gente não sabia direito quem tava vivo e quem tava morto do elenco do Chaves, né? E eu ouvia muito isso, Sim. falava, não, todos eles morreram, não, o Chaves tá morto, não tá, o Seu Madruga tá morto, não tá. Aí sempre aparecia, não, quem tá morto é só o Seu Madruga e o Godines, sei lá. E aí, tipo, você ficava na expectativa. Acho que foi com o advento da internet, né? Depois que tiraram todo o mato da internet, que a galera conseguiu se comunicar mais e descobrir isso. Mas eu lembro muito disso, e falava que eles tinham morrido num acidente de avião. Era. E em todo lugar era a mesma coisa, né, cara? Sim. E sempre tem aquela pessoa que fala que viu. Não, inclusive eu vi, né? Viu o avião cair, avião né? cair. Eu vi os olhos do Eduardo Campos. Tanto que lembra quando Os olhos verdes. o Pânico foi ver o Kiko? Sim, sim. Como é o nome dele? Esqueci o nome Ah, o dele. Carlos Villagrán. Carlos Villagrán. Nossa, que tem um negócio nasceu colar. uma lenda urbana aí, que tipo, o Carlos Villagrán tava usando um colar com o nome de todos, com a inicial de todos os participantes que já morreram, só que tinha um R a mais, Era. que era o do Roberto Gomes Bolanhos. Sim, e... Não, era na ordem. Se você pegava da Na esquerda ordem, pra é. direita, era na ordem que eles Caraca, estavam... não vi essa, não. Tem, eu vou ver se eu acho no YouTube pra colocar o link no post aí do nosso site. Mas a lenda era assim, o programa Pânico falava... Foi acho que zoeira deles, mas dizia que ele tava com um colar e que se você olhasse da esquerda pra direita, as letras era a inicial de cada personagem que tinha morrido. E o próximo era Caraca. o do Roberto... Não era do personagem, Gomes- era do ator mesmo, né? do ator. Do ator. E o próximo era o R de Roberto Gomes Bolanho. Aí e tinham os demais ali. O arco, né? Cara, aliás, eu vou até rever isso pra ver se realmente, confere né? a ordem, né? Vou dar Pô, uma vou dar uma revisada. procurada, Uma lenda urbana que nasceu do Pânico também foi a Daniela Cicarelli ter 6 dedos no pé, né? Lembra? Foi. É verdade. Puta que pariu. Eles colocaram a montagem A polidactilia.
Bom, esse foi mais um Papo de Louco. Eu espero que vocês tenham gostado. Desejo a todos bons sonhos essa noite. Principalmente você que dorme sozinho no quarto escuro. Quer dizer, você acha que está sozinho, mas tem sempre uma pessoa aí te acompanhando. Não é seu anjo da guarda. Eu espero que você consiga dormir muito bem depois de ouvir esse podcast. E se você tiver sugestões de temas e quiser mandar pra gente aqui também, é só mandar lá no nosso e-mail contato@papodiloco.com. Depois desse susto que eu dei em você. Eu tomei susto. também, eu tô na frente dele, eu tomei susto. Quando eu falei que eu acendi a luz, é verdade, cara. Eu tô com a luz acesa desde a última hora da história. O volume do meu fone tava alto pra cacete, cara. Aí você, ele tá virado de frente pra mim. Então, eu tô pensando, vamos aí! Caralho. Bom, é isso aí, galera. Desculpem pelo susto. Até o próximo programa. Mandem temas pra nós. E é isso aí. Um abraço, um beijo na bunda e tchau. Tchau. Abraço. Caralho, de verdade, eu tô meio cagado mesmo, cara, dessa história da paralisia do sono, que eu realmente acendi a luz aqui, não tô brincando. Eu tô realmente de luz acesa agora, cara. Quando ele começou a falar, eu comecei a sentir um negócio no meu cangote, falei, ui, deve ter alguém aqui. Aquele bafo Boa quente, sorte. Né? Boa sorte aí, ô Luiz. Agora é só assistir documentário e bons sonhos. É. Que nada, mano, só você colocar, sei lá, tipo, um videozinho dos ursinhos carinhosos. Assiste um stand-up que você não lembra. Assiste um stand-up que você não lembra. Rick and Morty. Rick and Morty. Quer ouvir mais? Acesse papodiloco.com ou assine o nosso podcast.